Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição de Espiritismo e Educação, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe e que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor. Nosso programa é ao vivo, está sendo transmitido pelo Facebook e o YouTube através da web rádio Estação da Luz. Portanto, aguardamos a sua participação. Já está aqui na tela, como toda segunda-feira, 20h30, dividindo aqui esse nosso bate-papo conosco, o nosso Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo, um grande abraço. Muita paz, saúde a todos, gratidão. Mais uma vez, firmes e fortes, com Espiritismo e Educação. Muito bem, então aqui estamos para mais um bate-papo sobre a educação na visão espírita. Como sempre temos feito, trazemos o texto de um autor espírita ligado à educação, para que, através desse texto, nós possamos, então, ir desdobrando todo o entendimento, todo o pensamento. E iniciamos, na semana passada, uma conversa a partir de um texto da educadora Lúcia Moisés, educadora, escritora, palestrante, e que tem uma contribuição muito significativa para o campo da educação espírita. E, especificamente, vou mostrar aqui na tela, nós estamos aqui nos baseando neste livro da Lúcia Moisés, A Evangelização Mudando Vidas, que é uma publicação da Editora E. Desta obra, nós destacamos o capítulo Uma Nova Forma de Pensar a Evangelização. Portanto, nosso foco, desde o programa passado, é o chamado serviço de evangelização espírita infanto-juvenil, normalmente desenvolvido pelas instituições espíritas. E a Lúcia Moisés, nesta obra, ela apresenta uma proposta bem diferenciada para a evangelização nos centros espíritas. E, neste capítulo, que ela faz uma introdução crítica ao que se vem fazendo e o que seria realmente a evangelização das crianças e dos jovens nos centros espíritas. Então, hoje, nós vamos dar continuidade a esse bate-papo e vamos entrar aqui no subitem que ela intitulou Refletindo sobre o Programa, Abrindo Caminhos. Vamos então, Ronaldo, refletir sobre o programa da evangelização? É isso que vamos fazer? Pois é, Marcos. Como é que fica esse programa diante de tanta observação que ela faz-nos aqui? Ela coloca até aqui numa parte do texto, considerando serem conteúdos de real valor para a vida desses jovens e crianças. Quer dizer, todo o esforço de vencer esse desafio não será em vão. Isso é uma coisa óbvia. Mas não seria um dos grandes empecilhos que nós observamos ao longo dessa nossa jornada, até mesmo como evangelizador, não seria um dos erros, são vários, mas o que bateu forte em mim nesses longos anos, Marco, é o afã de querer dar às crianças, desenvolver nas crianças, nos jovens, a doutrina espírita, despertar neles esse... Eu não sei, entendeu? Eu não sei se seria uma pressa, mas é aquele afã de introduzir, jogar neles realmente tudo que nós já conhecemos, ou sabemos, ou achamos que sabemos, ou achamos que pensamos saber. Ronaldo, você fez uma colocação agora bastante importante, realmente. Né? Nós criamos a evangelização infanto-juvenil para ensinar o espiritismo
e tornar essas crianças e jovens espíritas, ou criamos a evangelização espírita infanto-juvenil para moralizar e espiritualizar essas crianças e esses jovens? É muito importante nós respondermos essa pergunta, porque se trata qual é a finalidade da evangelização espírita. Bom, vamos compreender uma coisa, Ronaldo. Você sabe, eu sei, nós estudamos muito isso, que a escola, como ela surgiu, está formatada, ela surgiu lá no século XVIII e realmente se consolidou mais ou menos do jeito que a conhecemos durante o século XIX. Quando o movimento espírita brasileiro, já no século XX, na segunda metade do século XX, começou a se debruçar sobre essa questão da evangelização espírita infanto-juvenil, foi assim, eu vou dizer que foi no modo automático copiarmos o modelo escolar. Ou seja, como é que a escola faz para ensinar? A escola dá aula. Mas dá aula aleatoriamente? Não, a escola segue um currículo. As aulas têm um planejamento. Ora, então, nós introduzimos essa visão na evangelização espírita infanto-juvenil. Então, nós temos que montar um currículo. Para montar o currículo, nós temos que ter as finalidades, os objetivos, temos que ter os temas, e aí, a partir dos temas, o planejamento das aulas. Então, isso vinha... Os métodos que deveriam ser inseridos também, as tecnologias da época que seriam levadas também, tudo nesse planejamento. Exatamente. O Ronaldo acabou de recordar a época gloriosa dele, da evangelização, e eu também. Tá? Porque realmente houve isso. Acontece que esse modelo escolar é extremamente questionável. Mas para quem não tinha nada e estava iniciando a formatação da evangelização espírita, foi natural copiar esse modelo. Você deve lembrar, Ronaldo, e muitos dos que estão aqui nos assistindo, das famosas apostilas da Federação Espírita Brasileira, que, na época, foram extremamente úteis, porque nós não sabíamos como que vamos desenvolver a evangelização das crianças e dos jovens. E aí vieram aquelas apostilas, coordenadas por uma equipe de educadoras, com a Cecília Rocha à frente, a Gladys Pedersen e outras educadoras, que de muita boa vontade e com muito amor se debruçaram para montar aquele material gigantesco. Norteava realmente os evangelizadores e a Casa Espírita para esse processo. Ajudou muito, muita coisa mesmo. Com certeza. A partir dessas apostilas, aí surgiu uma outra questão. Não bastava ter as apostilas, era preciso fazer capacitação. E começaram a surgir os encontros para evangelizadores, cursos de capacitação para evangelizadores. Então, foi todo um movimento que foi surgindo. E o que foi que prevaleceu, então? Currículo. Um programa pré-formatado, pronto para o ano todo. E aí voltamos à sua fala, Ronaldo. Bom, nós vamos montar esse currículo, esse programa da evangelização, para ensinar espiritismo ou para formar o homem de bem? Para onde que nós vamos? Houve uma confusão em relação a isso, que parte do currículo era ensinar espiritismo, pelo menos os princípios básicos do espiritismo, e parte do currículo era dedicado às leis morais. Hoje, depois dessas décadas de trabalho, porque isso começou lá na década de 1970, e veio vindo até os dias de hoje, ou seja, nós temos 50 anos de história nisso, hoje nós compreendemos que a evangelização espírita infanto-juvenil deve se dedicar a moralizar e espiritualizar, porque é isso que está faltando entre todos nós. Claro, à luz dos princípios que formam o espiritismo, mas
ensinar o espiritismo para formar espíritas não é a finalidade da evangelização. Afinal, Ronaldo, que adianta saber que Deus é a inteligência suprema do universo, etc., etc., se continua uma pessoa má, de mau caráter? Não é? Então, hoje nós entendemos, e é a proposta aqui da Lúcia Moisés, no seu texto, olha, temos que mudar essa perspectiva. A finalidade não é ficar ensinando espiritismo para fazer da criança o futuro presidente do centro espírita. Então, é isso. Isso daí vai ser uma escolha dela através do seu livre-arbítrio. Agora, conscientizá-la, mostrar para ela a realidade espiritual da vida, sim. Se ela vai abraçar o espiritismo depois, essa já é uma outra conversa. Então, deixando claro a resposta à sua indagação, a grande finalidade da evangelização espírita infanto-juvenil é formar homens e mulheres de bem, é conscientizá-los sobre a realidade espiritual da vida e moralizá-los. Quem foi que disse que o espiritismo não veio fazer proselitismo? Olha, se não me engano, foi uma pessoa chamada Allan Kardec. Allan Kardec, o codificador, então tá bom. A partir disso, nós temos que nos debruçarmos realmente em formar homens de bem. Só que este homem de bem não é o outro, somos nós também, porque a gente acaba, mais uma vez, esquecendo. É interessante isso, a gente à frente de um trabalho, a gente esquece de nós mesmos. E nos cobramos e acabamos pecando pelo excesso do próprio erro em querermos nos transformarmos de uma hora para outra. Esse, Marcos, também é um grande erro. A reforma íntima, tão esquecida, talvez no movimento espírita aí, não sei como andam as coisas, mas pelo que eu observo, e a gente nessas andanças aí pelo Brasil, nós sabemos disso, a reforma ela é natural. Vê que a natureza está aí, há mais de 2000 anos Jesus veio trazer essa mensagem, e tem gente ainda achando que está tudo atrasado, Deus está errando em alguma coisa. Mas é isso aí, nada dá saltos. Existe o nosso tempo, mas também existe o tempo de Deus, que é uma outra situação, Marcos, eu gostaria que você abordasse, para nós chegarmos nesses valores, porque isso tudo é uma construção. Através dessa construção e na reconstrução, que reconstruir não é fácil, é sair o homem velho, como diz Paulo, né? Sairmos de nós nessa mudança, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, até chegarmos a isso, é uma luta muito grande. Paulo levou tempo para chegar a isso, e todos nós temos a nossa estrada de Damasco. Marcos, só um abraço aí para a Íria e a Ivanete, que está aí nos dando boa noite, muita paz também a todos que estão aí. Bom, Ronaldo, educação é um processo, isso tem que ficar muito claro para todas as pessoas. Estamos falando de processo de desenvolvimento, de formação do ser humano. Então, claro, não pode ser feito de uma hora para outra. Você não se transforma, você não se melhora de um salto. Então, você está ouvindo o nosso programa e amanhã eu vou mudar tudo na minha vida, agora eu estou consciente, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu não serei mais como hoje. Amanhã, sabe o que vai acontecer? Vai dar tudo errado. É isso que vai acontecer, porque você vai se precipitar e querer fazer uma autotransformação para a qual você não está preparado e que requer tempo. Calma, não é assim, não. Então, quando nós falamos de educação, e neste caso, a autoeducação, tem que entender que vai ocorrer com o tempo. E mediante as próprias experiências de vida, novos aprendizados, novos conhecimentos que você faz, e aí você vai se burilando, você vai se melhorando. Então, é uma caminhada em que você vai ter que lidar também com os erros, com as suas imperfeições. Então, tem que ter calma. E se isso vai acontecer conosco mesmo, nesse processo de autoeducação, aí, como educadores, nós temos que entender
que os nossos educandos também estão passando por esse mesmo processo. Então, não adianta, vamos aqui pegar a evangelização lá no Centro Espírita e dizer assim, né, um mês de trabalho, né? Normalmente a evangelização é semanal, né? É feita só uma vez por semana. Então, você está lá, um mês, você teve 4 contatos com as crianças, né? Só 4. E aí você chega lá numa reunião de avaliação, ou ali com a coordenação, e diz assim, ó, Mariazinha não tem jeito. Essa... Só 4 semanas, 4 contatos com a criança, e você já a classificou, rotulou, e já disse que esse espírito não vai conseguir se melhorar? Quem é você para fazer esse tipo de avaliação? Vai com calma. Aí vamos ver, quantos anos você tem? Eu já estou com 26. Ei, em 26 anos você não conseguiu ainda se transformar num homem ou mulher de bem, e você já está taxando a criança aqui que tem 5, 6 anos de idade, que ela não vai poder se transformar, não vai melhorar nunca? Não é assim. Educação é processo. Então tem que ter calma. Qual é o papel do educador? É de orientar, ou de facilitar, ou de estimular, ou de caminhar junto, e de acreditar. É claro que quando você chega assim, depois dos 60, por exemplo, estou olhando aqui para o Ronaldo. O Ronaldo não tem mais jeito. Passou dos 60, aí a coisa complica. Complica, mas tem jeito sempre. Porque nós somos seres reeducáveis. É o tempo todo nós estamos nos educando e estamos aprendendo. Então, Ronaldo, realmente, nesse processo, temos que ter calma. Agora, também não pode ser aquela calma tão lenta, tão lenta, tão lenta, que daqui a pouco você diz assim, bom, agora eu vou corrigir esse meu vício. Aí você vai ouvir a voz de Deus. Agora, Marcos, já era. Hoje você tem que retornar à pátria espiritual. Você perdeu a sua chance. Então, é progressivo, lento, gradual, mas não é para ficar também estacionado. Não é estagnado. Marcos, ela faz uma colocação aqui que é corroborando com o que você está falando aí. Então, os valores conquistados seguirão com eles para sempre. Isso é verdade, como segue conosco também, é a sementinha sendo lançada. E nunca é demais lembrar que, segundo nos afirmam os benfeitores espirituais, na pergunta 383, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante a infância, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Bom, aqui vem mais uma vez, eu já coloquei aqui, nós já conversamos, mas que é sempre bom relembrar. O evangelizador, às vezes, está ali fazendo todo o seu trabalho, como educador também, fazendo todo um trabalho de evangelização e de evangelizar-se, mas vem aquela frase de novo da criança. Tio, não sei o que adianta. Eu chego em casa lá, minha mãe nem me escuta e, pelo contrário, diz que tudo isso é bobagem. Quantas vezes eu ouvi isso, Marcos? Quanto, e você também deve ter ouvido a mesma coisa. Até porque, Marcos, nós fizemos evangelizações em áreas que é considerada de risco, né? Nas comunidades carentes, nas favelas, enfim, e que não é fácil. Não é fácil. Então, eu via muito disso, sem contar que, às vezes, eram filhos de traficantes. Eu vivenciei isso. Mas o trabalho tem que ser feito. De ir até as casas. Eu ia às casas. Falei, só tem um jeito, eu ia às casas. Não deu outra coisa, foi salutar. Não é fácil, não pensem vocês que é fácil. Nós íamos nas residências, eles permitiam, uns não têm religião, outros são evangélicos, outros estão drogados, não abria a porta, enfim, uma infinidade de coisas. Mas é aquele trabalho de formiguinha, você vai fazendo, reconstruindo. Foram 8 longos anos, ali pelo menos, que nós fizemos nessa comunidade, mas foi salutar. E dali fomos para outras e tantos passando a mesma experiência. E o que eu quero dizer com isso? Se nós ficarmos só ali, não funciona. Você precisa, às vezes, sair, arregaçar as mangas e ir a campo.
Aí trazer a família, e aí as famílias, pouco a pouco, começam a vir, ajudam no trabalho da sopa, da distribuição de alimentos. Olha, é um trabalho árduo, mas profícuo, porque no final, durante o processo, como você disse, Marco, que é um processo, aí você vai vendo o resultado. Mas, repito, não é ficar achando que a coisa é fácil. E tenho certeza que quem está nos ouvindo sabe disso. Sabe, Ronaldo, hoje eu li uma frase muito significativa em torno da educação. A frase diz assim: para ensinar é preciso saber, para educar é preciso ser. Uma diferença monstruosa entre uma coisa e outra. No processo de evangelização espírita, nós precisamos educar, não apenas ensinar. Eu também, durante muitos anos, trabalhei em comunidades bastante carentes aqui do Rio de Janeiro, em favelas, também enfrentei o problema do tráfico de drogas, e faço o mesmo depoimento que você fez. Ou seja, é preciso procurar as mães, é preciso ir, é preciso conhecer a realidade daquelas crianças, muitas, inclusive, que vão sozinhas para a evangelização espontaneamente. Mas, pouco a pouco, nesse trabalho de formiguinha, começa a surtir efeito. E aí, as mães, responsáveis, começam a entrar, começam a se aproximar e começam a apoiar o trabalho. E aí você percebe que não basta só trabalhar com a criança, precisa trabalhar também com os pais, com os responsáveis, ou seja, né, é família. Não precisa fazer isso. Esse trabalho, normalmente, as escolas não fazem, mas nós, espíritas, temos que fazer. O convite aos pais e responsáveis. É aquele velho ditado, né? Se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. Quantas e quantas vezes eu entrei por becos, vielas, subi e desci morro atrás dos pais e dos responsáveis. E surtiu efeito. Então, evangelização é tudo isso. É todo esse trabalho. Eu trabalhei numa instituição espírita em que as crianças das famílias assistidas, que vinham de diversas comunidades, tinham que ser acompanhadas pelos responsáveis. E os responsáveis tinham que acompanhar um trabalho feito diretamente a eles. E eu coordenei esse trabalho junto aos pais e responsáveis. E foi maravilhoso, deu um resultado espetacular. Agora, as mães se transformaram em santas? É claro que não. Uma ou outra ainda batia dos filhos? Infelizmente, sim. Mas começavam a mudar, estavam já alterando o modo de ver a educação dos seus filhos, como fazer com aquela criançada. Então, surte efeito. Por isso que a Lúcia Moisés diz um texto: nós temos um conteúdo maravilhoso, que é a doutrina espírita, a visão que a própria doutrina tem sobre o Evangelho. E esse conteúdo tem que nortear o nosso trabalho, tem que tentar abranger a todos. Agora, se para educar é preciso ser o educador espírita ou evangelizador espírita, tem que entender que ele precisa se educar, não? Que ele precisa ser um bom exemplo, senão não adianta, porque se ele fala uma coisa, mas ele mesmo faz outra, derruba todo o trabalho da evangelização. E o trabalho que nós realizávamos lá, inclusive junto com a minha esposa e tudo, e outros amigos, até a padaria que tinha via o nosso trabalho e doava os pães. Ele passou a doar os pães para nós. Então, você vê como é que o trabalho é. As mães iam ajudar lá também no aspecto da sopa, que nós tínhamos a sopa. E um fato, eu vou narrar a vocês para compreender. Aí começamos a dar sopa, o pão, que é um processo de educação. Aí vem a prática, né? A prática é o quê? A educação do comer, de saber ser grato ao que está se recebendo. Então, o que sobrava, nós dávamos e ficava com as mães. Mas, uma vez saindo, eu vi muitos pães no chão. Falei, ué, muitos pães. Marcos, eram muitos pães.
Aí eu fui, falei, tá bom. Aí chegou o dia da sopa, não vai ter sopa. Ué, tio, não tem sopa hoje? Não, não tem sopa, não tem pão, não tem nada. Claro que foram contra a minha decisão, né? Eu tomei uma decisão pessoal, fui radical mesmo, mas argumento é o que não me falta. Aí veio os pais, mas o que houve? O que não sei o que? Não, acabou. Não vai ter mais sopa, não tem necessidade, vocês já estão bem. Como? Olha aqui, pães achados no chão, que eu achei no chão. Aí as crianças, não, eu falei, eu avisei, e que não sei o quê. Quer dizer, você cria todo um contexto para que se possa criar uma conscientização que se está jogando fora é porque não precisa mais. Não há mais necessidade de ter a sopa, não há mais necessidade de ter pão. Inclusive, eu conversei com o senhor da padaria, claro que eu expliquei a ele a situação toda e tal, mas os pais, Marcos, entenderam, as crianças, não, tio, tá certo, tá errado. Eu falei, ué, não sei, tá certo? Eu sei que, infelizmente, às vezes infelizmente eu digo, porque são atitudes, às vezes, que a pessoa acha que eu estou tomando, ou você está tomando impensado, mas vai para uma reflexão. Porque, Marcos, gera demais. Você está ali, o pão, então não tem necessidade, não há mais essa necessidade do pão nem da sopa, porque está jogando fora, está havendo desperdício. E isso, Marcos, eu estou colocando porque nós vemos isso na escola, principalmente escola pública, que foi, você viu a reportagem aí, no lixo, comidas sendo jogadas fora e as crianças não podiam repetir. Então, a gente sai da evangelização, que é um processo de educação, e vai para a escola, como você colocou, é o mesmo processo. Então, se está jogando fora ali, o que está havendo, Marcos? É um processo de educação ou não tem nada a ver com a educação? Tem tudo a ver com a educação. Mas aí agora nós temos um problema, Ronaldo. Porque é o seguinte, isso não está no currículo. Não é a aula que eu tenho que dar. Bem colocado. Então, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Você quer que eu trate disso com a criançada e com os pais? Desculpa. Mas a minha aula hoje é outra. Está aqui no currículo. Eu tenho que cumprir o currículo. Eu tenho que cumprir o currículo, porque o tempo é curto, tá certo. Concordo. Desculpa. Tá vendo? É justamente o que a Lúcia Moisés começa a abordar aqui no texto dela. O nosso currículo não deveria ser assim mais flexível, mais dinâmico, lidar também com os temas da própria vida. Se a criançada se empolgou, os jovens se empolgaram com aquele tema, por que não continuá-lo na semana seguinte? Porque o nosso problema é justamente o currículo fechado. Num currículo fechado, pré-programado, não tem espaço para resolver o problema do pão. Não é? Como é que você vai conversar? Aí você vai chegar para mim e dizer assim, ô Marcos, você me dá 5 minutos para eu falar com os pais a respeito do pão? Só 5, hein, Ronaldo? Olha lá, porque eu tenho outras coisas para falar com eles. Esse é o problema do currículo fechado. E aí nós estamos perdendo uma oportunidade valiosíssima. Mas foi ali que eu aproveitei o momento da flexibilização do planejamento para dar continuidade. Tudo que nós... Aí vem a reflexão de tudo que vem sendo ensinado, explanado, colocado, porque foi o momento. Parecia que não tinha nada a ver com os temas, com as reflexões, com o trabalho. Ou, pelo contrário. E a prática? Isso é a prática. A teoria nós estamos ali fazendo, mas isso ali que nós estamos fazendo naquele momento de uma reflexão de atos que não condiz com o que vem sendo teoricamente colocado no dia a dia da evangelização. Exatamente, Ronaldo. Apesar de que alguns evangelizadores, e eu cheguei a presenciar isso, depois, em avaliação, reclamaram, né? Mas o Marcos, ou no caso aqui o Ronaldo, né? Não, porque ele pegou lá, ele reuniu lá os pais, ele chamou não sei o quê e tal. Bom, no fim, ele roubou o meu tempo, eu não pude dar a minha aula. Tudo que eu tinha planejado, eu não pude fazer o trabalho, as atividades lá com os meus evangelizandos. Eu acho que isso não pode mais acontecer, que se nós temos um programa, nós temos que seguir esse programa. Infelizmente, nós ainda temos quem pense assim, dentro do centro espírita. Mas nós temos que trabalhar a vida. Esse caso do pão jogado fora, lá na rua, realmente não pode passar batido.
Bom, nós precisamos conversar sobre isso. Isso faz parte do processo de evangelização, né? É agora que nós temos que conversar sobre a vivência daquilo que estamos aprendendo aqui dentro, né? E como é que nós estamos vivendo isso? Então, a Lúcia Moisés vai apresentar para nós essa ideia da flexibilização, que nós não tenhamos um programa, né, um currículo todo fechadinho. Bom, vamos lá. Vamos planejar 2024, Ronaldo? Então, vamos lá. O que nós vamos? Em fevereiro. Vamos começar com os princípios básicos do Espiritismo. Então, tá bom. No primeiro sábado, Deus. No segundo sábado, a alma imortal. No terceiro sábado, reencarnação. Vamos fechar o quarto sábado com a lei de causa e efeito. Pronto, tá montado. Vamos lá, março. O que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar o espírito? Então vamos lá. Primeiro sábado, o que é o espírito? Segundo sábado, o que é o perispírito, ou corpo espiritual? Terceiro sábado, quarto sábado, sábado, domingo, enfim, né? Aí você fecha, né? Fecha e realmente o evangelizador, ele fica com um problemão na mão, né? Porque seja lá o que for que estiver acontecendo com a turma dele, ele tem que dar aquela aula que ele planejou e que está de acordo com o programa. Então, nós temos que flexibilizar isso. Ronaldo, desculpa, queria avisando se você falar, mas não sobrou espaço para falar do pão. Mas a prática e a teoria tem uma larga distância, não é, Marcos? Não tem distância. É o dia a dia, é justamente estarmos ali na teoria, vendo que a prática é o caso da ética e a moral. Elas não podem estarem separadas umas das outras. Elas estão juntas. E a discussão disso é o dia a dia, é as ações ali que naquele momento surgiu. Não, depois eu vou conversar com fulaninho lá no cantinho. Não, é agora. Foi o momento, surgiu, vamos usar o momento. Se perde, às vezes, um momento, aquele feeling, para poder dar aquela oportunidade, moralmente falando, de dar a abertura da flexibilização, de dar um ensino ali naquele momento educacional. E é o que ela diz aqui nos dias de hoje, de uns tempos para cá, que não é diferente daquela época, a tecnologia vem para ajudar. E hoje, então, os avanços científicos que corroboram com a doutrina espírita, olha, o evangelizador hoje não se perde, hein? Só se ele quiser. Porque hoje as crianças já trazem indagações formidáveis, porque ela está ali com o celular. Com 4, 5 anos já está com o celular. Tem umas que já sabem até ler. Agora, essa compreensão, aí é que entra a evangelização e os educadores, essa responsabilidade, essa noção das causas e consequências das nossas ações em qualquer situação. É isso que tem que estar inserido neste processo de educação da evangelização. É verdade, Ronaldo. E aí a Lúcia Moisés, ela vai nos apresentar aqui uma proposta de trabalharmos eixos temáticos. Ou seja, não são temas batidinhos semana a semana. É um eixo temático. Então, ela apresenta, nesses eixos temáticos, propostas de temas. Então, o tema é abrangente, que o evangelizador vai decidir como vai trabalhar esses temas, podendo acrescentar outros, ou até retirar alguma coisa. E como é um tema, pode levar um tempo maior para se trabalhar, né? Porque se o tema realmente interessar e tocar em várias áreas da vivência humana, ele pode durar o mês inteiro, sem nenhum problema. Então, isso é que é a chamada flexibilização do programa ou do currículo. Você trabalhar eixos temáticos e permitindo que os evangelizandos participem, né? Tragam as informações. Você lembrou muito bem, a tecnologia está aí. Hoje em dia, a criançada e esses jovens estão muito ligados ao celular, toda a tecnologia que ele nos entrega através da internet. Muitas casas têm a ligação de Wi-Fi, tem televisão com streaming.
Ou seja, o mundo de hoje é um mundo muito mais conectado, onde as informações circulam com muita rapidez e onde é fácil você pesquisar rapidamente e já estar com conhecimento dentro daquilo. Não é a minha época. A minha época era muito mais difícil, porque na minha época eu dependia de ler jornal, né, os jornais diários, dependia de assistir o jornal na televisão, né, o noticiário na televisão, dependia do meu pai poder ter dinheiro para comprar uma enciclopédia, que, aliás, os jovens de hoje nem sabem o que é isso, né, Ronaldo? Enciclopédia, o que é isso? Mas nós que vivemos a infância e a juventude nas décadas de 70, 80, nós dependíamos disso. Tá? E não era tão fácil você pesquisar e ter conhecimento. As tecnologias, nossa, eram primitivas comparadas ao que nós temos hoje. Aliás, como disse um educador, agora recentemente, aliás, educador não, ele não é, na verdade, um professor, não, mas enfim, né? Aí ele disse assim, pois é, e ele estava falando dessa história, hoje eu tenho tudo no celular. O mundo está no meu celular. Então, a evangelização espírita infanto-juvenil tem que aprender a trabalhar com esse novo mundo, essa nova humanidade, com essas tecnologias. Eu tive um companheiro, Ronaldo, engajado, muito engajado no movimento espírita, principalmente junto às mocidades espíritas, e uma vez que nós nos encontramos, ele estava falando comigo, sabe, Marcos, a gente estava com um problema, que era essa questão aí de lista de presença, essa questão de curricular, isso e aquilo e tal, né? Aí eu pensei assim, espera um pouco, tem que existir um aplicativo na área da educação que facilite essa comunicação entre todos nós, coordenadores, evangelizadores, diretor do centro espírita. Peguei lá a fulana que trabalha muito nessa área de informática e falei, vou encarregar você de fazer uma pesquisa e descobrir um aplicativo que todos possamos instalar no celular e utilizar, onde as informações da evangelização estejam disponíveis para todo mundo e que a gente possa fazer a interação através desse aplicativo. Vai lá pesquisar. Aí ela está muito ligada à área de administração e achou um aplicativo que é utilizado normalmente em gerência, né, nas empresas. E ela me mostrou o aplicativo. Ele precisa de umas adaptações para o que nós queremos. É possível adaptar esse aplicativo? Claro que é. Eu construo outro, né, com base nele, mas para o que nós queremos. Ô, Marcos, acabou o problema de papel, acabou o problema de ter que telefonar, de mandar mensagem, mas o fulano não viu a mensagem. Tudo está agora no aplicativo. Todo mundo tem o aplicativo instalado no celular e desde o presidente do centro espírita até lá o evangelizador ali na ponta, todos têm acesso. Todo mundo acessa com a sua senha, todo mundo publica no aplicativo as aulas, os debates, as atividades, aquela coisa toda. E olha que beleza. Então, eu estou dando um exemplo de utilização da tecnologia a favor da evangelização. Afinal, este é o mundo em que vivemos, né? E ela fala aqui, quantas vezes são eles mesmos, as próprias crianças e os jovens, que nos procuram para esclarecer este ou aquele ponto. Quantas vezes um comentário nosso sobre o tema espírito não suscita uma série de perguntas? E o que dizer dos filmes de cunho espírita, hoje tão acessíveis, que veem e depois querem comentar? São situações em que o conteúdo espírita flui naturalmente, satisfazendo sua curiosidade. Olha que interessante, é na última página do nosso texto, Marco, e ela vai, sem medo de ousar, levei para a instituição uma proposta de educação espírita mais próxima da vida, um modelo diferente do que havia até então. Sabemos, contudo, o quanto é difícil quebrar paradigmas e vencer resistência a respeito a uma contribuição teórica interessante,
E aí ela faz depois essa observação. Por quê? Gente, é o momento, é a vida dele. Não é a vida do A ou do B, não. É pegar a realidade. Isso em educação é o que nós aprendemos. É trazer a realidade deles para aquele momento diante dos fatos, não de conjecturas, porque está ali intrínseco as respostas que eles buscam no dia a dia daquela jornada que eles enfrentam, a realidade de vida deles. E por que não dizer nossa, porque nós também estamos inseridos ali. Mas, infelizmente, às vezes nos debruçamos, como ela diz aqui, com certos radicalismos. Eu passei por isso, Marcos também passou por isso, que não aceitam inovações. Eu e Marcos passamos muita coisa aqui no Rio de Janeiro. Não foi fácil. De dirigentes espíritas fecharem casa espírita, acabar com a mocidade. A verdade é essa, acabar com a evangelização. E aí, Marcos? Será que hoje mudou alguma coisa? Eu acho, mas ainda continua os radicalismos. Mudanças com o tempo sempre acontecem, novos entendimentos vão surgindo, mas é fato que ainda muitos dirigentes espíritas não têm noção da importância da educação à luz do espiritismo. Isso é uma verdade. Muitos ainda não se conscientizaram da importância da evangelização espírita, desse trabalho junto com as novas gerações e com a família. Então, outros serviços são uma prioridade. Mas é preciso lembrar aqui da reencarnação, olhar para o futuro, porque pela lei da reencarnação, nós vamos ter que voltar, porque ainda temos muito que aprender, nós ainda temos muito que fazer, muito que nos renovar. Então é natural pensarmos que, depois do nosso retorno ao mundo espiritual, chegará o tempo de retornar aqui à Terra. Como queremos encontrar a nossa humanidade? Bom, isso vai depender muito do que estamos fazendo no aqui e agora. Como disse um benfeitor espiritual, se não evangelizarmos as novas gerações, daqui a um tempo, aí nós vamos saber o que é um mundo violento. Então, a evangelização precisa ser uma prioridade. E a Lúcia Moisés teve uma fala felicíssima aqui no texto que você leu. Né? Levei para a instituição uma proposta de educação espírita mais próxima da vida. Porque nós não podemos ignorar a vida, o que está acontecendo, o que envolve essas crianças e esses adolescentes, essa cultura líquida, banal, materialista, com todo o seu cortejo, e que os influencia. E nós não podemos ignorar isso e achar que precisamos continuar a ensinar o que é o perispírito, a ensinar, né, o que é uma colônia espiritual. Mas, gente, está fora da realidade imediata, daquilo que está acontecendo dentro da própria vida. Talvez, Ronaldo, e esse seja um dos fatores que explica a debandada de crianças e de jovens do centro espírita, porque os temas não estão falando mais para eles. Na sequência aqui do livro, a Lúcia Moisés, ela explica que nessa proposta de uma educação espírita mais próxima da vida, ela sugeriu 4 eixos temáticos. Eu vou ler aqui só para que os nossos telespectadores tenham ideia. O eixo 1, reencarnação e suas leis. Eixo 2, relação entre os dois mundos. Eixo 3, evolução espiritual. E eixo 4, consciência ecológica. Olha que tema maravilhoso, atualíssimo. E aí ela sugere alguns temas dentro desses eixos. E os temas são todos ligados a problemáticas da existência humana. Claro, mostrando a visão do espiritismo sobre essas questões, sobre essas problemáticas. E assim o trabalho vai fluindo.
Então, é uma proposta realmente muito importante, e que podemos seguir ou não, isso não pouco importa, mas lembrar, a evangelização tem que estar ligada à vida, ao sentido de viver. Senão, nós não vamos conseguir realizar a tão sonhada transformação moral da humanidade. É porque parece que o espiritismo, nós colocamos, perdão, às vezes o espiritismo longe de conquistas nossas. Ele veio justamente para encurtar isso, mostrar que está em nós. A luta é nossa, somos espíritos imortais com várias existências, oportunidades que são dadas pela lei divina para que possamos uns com os outros estarmos aqui a reparar. Aí me faz lembrar nessa frase dela, aí nessa experiência dela, que lá mesmo nesse trabalho, Marcos, você acredita que eu não comecei falando de doutrina espírita, mas de uma forma muito mais salutar, mais sutil, porque eu tinha que falar primeiro, Marcos, por incrível que pareça, de higienização. Crianças com piolho, escovava os dentes. Marcos, não foi fácil. Você passou por isso, eu estou comentando, mas sabe como. Então, achar que chegar, não, vamos jogar a doutrina. E aí? E como é que fica o aspecto da humanização, do que ela fala aqui, desses valores? De crianças que não tinham nem roupa, às vezes, para tomar, não tomavam nem banho, Marcos. Aí começa-se todo um trabalho que, como você colocou, nós brincamos aqui, mas isso não tem nada a ver com isso, não é um problema meu. Então, não evangelize. Então, não vai evangelizar. Então, não vai ser um educador. Porque é um problema nosso. Estamos ali para isso. E quando os pais se apresentam, a coisa começa a tomar forma. Isso eu estou falando da década de 80, hein? Olha só, a década de 80. Que não foi fácil. E hoje não é diferente. Eu observo isso nas escolas. Minha esposa é professora do município, né, da escola particular. Só muda de endereço. Os problemas continuam. Escola particular, escola pública. E nós vemos numa evangelização crianças que vêm com o mesmo comportamento. E independe se ela tem uma vida boa, de pais, classe média alta, enfim, mas às vezes vem com certas manias que precisamos trazer os pais a uma reflexão conosco neste processo de educação, que começa com uma higienização, que está ligada ao meio ambiente. E, em Marcos, eu passei por várias experiências, e uma delas, quando eu começava, uma mãe, numa discussão com a mãe, naquela preleção, ela falou assim, você não sabe o que é ser favelado. Eu falei, então a senhora conhece a minha vida? Eu fui favelado. Quando eu falei, elas se espantaram, aí ficaram assim, eu fui favelado. Uma favela que nem tem mais, que era ali na favela João Cântico, hoje que vocês chamam de favela Kelson. Eu fui favelado, mas nem por isso a minha mãe deixava o barraco sujo. Marcos, às vezes é preciso falar para as mães despertarem. Eu sei que foi um trabalho que não foi fácil, mas eu falava da minha mãe, encerava, aquelas enceras, eu sei o que é, então, enceradeira pesada, minha mãe encerando lá o piso, mas quando a maré enchia, que molhava a assoalho, a maré subia, molhava tudo, a gente tinha que botar e ficar em cima da cama, porque a maré subia, entrava pelo assoalho da casa. Eu era pequeno, eu lembro disso tudo, mas o barraco era limpinho. Pau a pique, mas era limpinho. Desculpa, eu não quis. Não, estou dizendo, senhora, só estou mostrando à senhora que nós, as senhoras, é claro, aqui os pais, que essa situação de ser pobre não é dizer humilde. O que é ser humilde? E, Marcos, aí vai todo um processo de mostrar o que é humildade, o que não é humildade. É um trabalho de evangelização ou não tem nada a ver com o espiritismo? É só uma observação, o tempo é curto, mas está aí. Ou não tem nada a ver com o espiritismo? Tinha a ver e teve a ver, e foram 8 anos muito profícuos, Marcos, muito profícuos. Uma evangelização ligada à vida, que é a própria proposta aqui da Lúcia Moisés. É isso que nós temos que fazer. Por isso que trabalhar com os eixos temáticos dá essa flexibilização, que você não pode perder essa oportunidade. Eu tive um caso, por exemplo, de uma menina na evangelização que tinha drama familiar enorme. E ela entrou e tal, e quando começamos a conversar, ela falou,
Sabe, tio, acho que o único jeito para me dar bem na vida é rodar a bolsinha. Aí eu olhei para ela, você sabe o que isso significa, rodar a bolsinha? Isso significa você sexualmente se entregar a todo e qualquer homem, viver disso, que tecnicamente tem um nome, prostituição, que talvez você nem tenha ouvido falar dessa palavra. Mas vem cá, você acha que é por aí? Olha para sua família, para sua mãe, a sua tia. Eu conhecia, né, a história da família, tal. Você não quer ser alguém diferente? Ah, mas vivendo aqui, mas quem foi que disse que você tem que viver aqui a vida toda? Que você não pode estudar, que você não pode se esforçar, receber ajuda e, né, fazer uma outra vida. Bom, gente, vamos conversar sobre isso aqui? Esse é o nosso tema hoje. Porque o evangelizador não pode perder o gancho. Ele não pode perder essa oportunidade de ouro. É um tema que está ali, que envolve todo mundo e que vai provocar uma discussão sobre o sentido da vida, o que estamos fazendo aqui, a questão de ter força de vontade. Aí você traz exemplos de pessoas que foram faveladas, que foram muito pobres, mas que conseguiram se erguer na vida. Bom, aí você entra com muita coisa. Tema que não vai se esgotar só nessa conversa. Você já deixa, olha, gente, semana que vem, vamos continuar? Vamos, e não sei o quê e tal. E faz eles pensarem. Isso é muito importante. E que está ligado aos temas. Muitas vezes a gente acha que não está ligado ao tema, do conteúdo que nós. Mas está totalmente. O que ela traz a Moisés, ela traz para nós. Os fatos da vida real deles. Exatamente. Né? E aí, aos poucos, você vai entrando na questão dos valores, sentido da vida, as questões da ética, do respeito a si mesmo e ao próximo, porque está tudo dentro, né? Está tudo dentro ali. Então, você não pode perder essa oportunidade. É claro que se o currículo for fechado, né? O programa já todo estabelecido e você é cobrado, né? Claro, você vai ter um problema. Mas, mesmo assim, você está lá com a criançada, lá com os jovens, nada impede você de... Tá? Vai na sua aula, tá? Mas você aproveita para também trabalhar os seus textos, para conversar, e isso é muito importante. Então, para quem quiser conhecer melhor essa proposta, eu vou mostrar o livro aqui novamente. Tanto na semana passada como hoje, o nosso bate-papo foi em torno desta obra aqui, A Evangelização Mudando Vidas, especificamente o capítulo Uma Nova Forma de Pensar a Evangelização. A obra é da educadora Lúcia Moisés, que você encontra aí normalmente à venda, porque vale a pena. Vale a pena conhecer essa proposta, conhecer a proposta do Walter Oliveira Alves, no livro Educação do Espírito. Ronaldo, segura aí, eu vou sair da tela e voltar. Vou pegar o livro, hein? Vamos lá, só para mostrar, rapidinho. Voltando, já está aqui, na mão. Educação do Espírito. Educação do Espírito, do Walter Oliveira Alves. Publicação da editora ID, que é toda uma proposta também para a evangelização. Ou seja, Ronaldo, caminhos nós temos, é uma questão de termos a coragem de mudar os paradigmas, como a Lúcia Moisés colocou. Com certeza. Bom, está aí. Gratidão a todos pelo carinho, a todos que estão aí nos assistindo, Marcos. E estamos aí. Segunda-feira promete, teremos um novo tema para que possamos dar continuidade a esse processo lindo de educação à luz do Espiritismo. Muita paz e gratidão. Ronaldo, um abraço a você, um abraço também a todos os nossos telespectadores, desejando muita paz, vibrações de amor, um abraço a Irene Maria, a Ivonete, que mandaram as suas mensagens, que possamos nos encontrar. Não esqueça, na próxima segunda-feira, 20h30, na Web Rádio Estação da Luz. A Ivonete mandando a última mensagem,
aprendendo muito com vocês. Gratidão, amigos. Bom descanso a todos. Bom descanso a você. Estamos aprendendo juntos, Ivonete. Então, esperamos você na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, na Web Rádio Estação da Luz. Um grande abraço e paz em sua vida.